Olá, Jenny, tudo bom? Oi, oi, tudo e você? Tudo bem? Mais uma vez voltamos agora com a nossa terceira edição dos temas pandêmicos. Será que será o último? Será? Será? Pandemia não acabou, daqui a pouco vem mais temas, hein? Nem a gente acabou, estamos quase aí, né? Estamos quase acabando. Não, a gente segue. Mas então tá, olha só, deixa eu ver se tá tudo certo aqui também, né? Que sabe que a pandemia também às vezes tira um pouco a gente do sério, né? Ah, ela bala, ela bala. Ela bala. Então, hoje é que dia? Hoje é domingo e nós estamos o quê? Gravando vídeo, porque amamos nossos alunos e queremos que eles Tudo por saiam muito eles. bem nas provas. Então, vamos Isso. falar algo muito importante, lembrando, né, que Jenny criou essas temáticas, esses questionamentos, na verdade, né? Essa vez Eu foram. mandei essas perguntas certeiras para ti, eu quero respostas completas. Nossa, Que ninguém responsabilidade. tem essas respostas. Com Ninguém tem essas licença, respostas, né? com licença que tô dando uma voltinha e já volto. Pois é, e aí o que que eu fiz? Em cima das tuas questões, das tuas perguntas, eu coloquei algumas afirmativas de âmbitos diferentes, tá? E vou abrir com a seguinte questão: por quê? Tá? Já me justificando. Os temas da pandemia, que a gente, né, considerou temas urgentes, dessa vez nós focamos mais sobre o consumismo. E eu resolvi, dentro das tuas questões, levantar algumas coisas, afirmar, mas assim, questionar, né? A questão moral, que envolve ética, e a questão política, que envolve estrutura. Porque a gente não consegue pensar nenhum tema da sociedade se a gente não pensa na questão ética e na questão política. Uma, porque ela está envolvida na estrutura econômica, é inevitável, todos nós somos frutos de um sistema, a diferença é a forma que a gente vai lidar com ele. Então, a nossa posição moral diante do consumismo, que é o nosso tema aqui, né? E também a questão política nesse sentido de o que eu posso fazer para mudar a estrutura? Eu quero mudar a estrutura? Eu concordo com essa estrutura ou não? Então, não dá para confundir, porque são duas vias diferentes que acabam se encontrando, né? Mas elas são. Deixa eu ver se eu só aumentar o volume. Tá bom o som? Tá Testando, bom, tá bem bom. Tá testando. bem bom. Então tá. Porque agora eu fiquei meio confusa. A pessoa louca começa a gravar e esquece de botar Não, o volume no tá vídeo. tudo certo. Então tá. Bom, a primeira coisa, assim, por que eu falei de política, tá? Eu tinha comentado antes a frase que eu quero iniciar. Invista na sua politização, porque quando você é capaz de entender a mecânica, você é capaz de identificar os elementos envolvidos. Dentro disso, se tu não descobre, se tu não entende quais os elementos estão envolvidos, tu não consegue te posicionar na vida em relação ao consumo. Por quê? E aí, tá? Eu vou abrir com isso. É muito diferente ser, e aí eu te pergunto se tu concorda, ser consumidor e ser consumista. Essa eu acho E que é a a, principal diferença. sim, e a pandemia transformou os consumistas em consumidores. Por quê? Aí eu venho com a frase do Edgar Morin, né? Tá aqui o meu Edgar Morin, que no Olha, alto dos seus 99 anos, no alto dos seus 99 anos, resolveu escrever sobre as lições do coronavírus. E ele fala muito de consumo e consumismo aqui, e ele diz o seguinte, que as pessoas passaram a consumir só o essencial, no uhum. primeiro momento na pandemia. Claro, agora com a retomada da economia, com a abertura das lojas, mas em função da questão econômica, ninguém voltou a consumir como consumia antes. E aí ele fala que a gente vai repensar o consumo do supérfluo e focar no essencial. Mesmo, ele tem uma visão nesse seguinte sentido, mesmo quando a gente tiver uma retomada na questão econômica, a gente não vai consumir como antes. Provavelmente não consumiremos da mesma maneira. Poderemos financeiramente voltar a consumir, né? Porque tá todo mundo meio falido. Ele não fala isso, isso é a minha contribuição, tá? Essa é a minha visão. Mas ele fala que a gente percebeu que é possível viver com menos.
E aí eu vejo aquele ressurgir do movimento essencialista, que é menos é mais. Vou viver com menos, mas vou viver melhor. Qualidade Então de eu vida, vejo né? qualidade de vida. Então eu vejo que consumismo é extremamente diferente de ser consumidor, né? Ser consumista e ser como consumidor são diferentes. E eu vejo uma ascensão dos consumidores mesmo, um consumo mais consciente. Mesmo quando eu for comprar um supérfluo, eu vou ficar de olho naquela pulsão consumista e no que a publicidade faz comigo, que é o que ele coloca, né? Que a gente tem que refletir de que maneira a gente é bombardeado pela publicidade e como ela cria necessidades e como isso nos coloca num looping de consumo. Interessante. Ele tem uma posição bastante otimista, né? Otimista. Ele acha que a gente vai, nesse sentido, nós vamos mudar. Até ele coloca que é hora de mudarmos de via, que é o título aqui, mudarmos de via, porque ele fala que o mundo não será mais o mesmo. Muitas coisas nós vamos ter que mudar, não será mais o mesmo. Eu achei tão lindo que ele fala aqui dos médicos e dos professores, porque ele chama médicos e professores de missionários. Que são pessoas que na pandemia foram muito além, né, das suas funções. Os médicos por estarem na linha de frente, os professores por manterem um contato com os alunos em questões em um ambiente tão desfavorável, né? Outra coisa que ele prevê é a valorização de profissões desprestigiadas. Então ele fala do coletor de lixo, ele fala de algumas profissões aí que a gente tem que repensar a maneira como a gente trata essas pessoas, porque elas não pararam, né? Elas também ficaram na linha de frente. Então é um livro bem bacana, fica a dica aqui. E linda essa capa, né? Linda, né? Olha só o verso. E não parece que a máscara tá saindo ó, do livro? Parece que tá em 3D, né? Pois é, eu gosto muito de trabalhar Edgar Morin, porque ele tem a teoria da complexidade, né? Complexidade. E muitas vezes ele é tido como um autor difícil, mas na verdade, é claro, a realidade é difícil de explicar, né? Então eu acho que a teoria da complexidade, ela vem muito ao encontro de tudo isso que a gente está vivendo mesmo, né? E realmente, assim, até eu achei que ele não fosse ter uma visão tão otimista sobre isso. Porque aí... Mas ele fala que se a gente modificar, por exemplo, a gente refrear o hipercapitalismo, não é assim também tudo vai melhorar. Não, ele fala que a gente tem 3 objetivos aí: regenerar a política, preservar o planeta e humanizar a sociedade. Se a gente conseguir fazer isso, será um mundo melhor. Sabe que quando chegou meu livro, olha, eu achei ele tão fininho, eu pensei, nossa, mas ele vai trabalhar 15 lições do coronavírus, assim, em tão poucas páginas? É que quem sabe vai direto no assunto, né? Capacidade impressionante. Nossa, em 2, 3 páginas que eu li, eu fiquei assim, meu Deus, 99 anos, né? Eu tenho que ouvir. Que ele disse que passou por tantas crises, né? 99. E ele começa o livro com uma frase fantástica, que eu chamo o pé na porta, né? Eu sempre digo para os alunos começarem a redação com o pé na porta. Não começa com uma frase qualquer. Começa com um soco no estômago. E aí ele fala assim: sou uma vítima da epidemia da gripe espanhola. Aliás, morri dessa gripe, ou melhor, nasci morto e fui reanimado pelos tapas ininterruptos do ginecologista que me manteve suspenso pelos pés durante 30 minutos. Cara, sério? Ele começa assim, sim, nasci morto. Aí a mãe dele faleceu, enfim, e depois ele fala que... Bom, eu tô dando spoiler do livro inteiro, né? Até o final do vídeo eu vou ter lido o livro inteiro. Que ele fala que ele está dedicando as últimas energias dele a este livro. Bom, com 99 anos, né? Thaís, eu com 35 aqui, tô acabada já. Olha, eu não li esse livro ainda, hein? Agora tu me deixou com muita vontade. Fiquei... Tu vai gostar, curiosa. tu vai gostar. Print, hora do print. Hora do print. Ó, gente... Não, eu acho uma coisa interessante, assim, esse tripé que ele coloca, né? Porque justamente é isso que eu ia comentar, né? Que para muitas pessoas a mudança de vida não é uma opção, né? Isso é muito importante. A mudança de vida, ela de consumo, para a maior parte da população, não é uma opção. É uma imposição. É uma imposição. E mais, muitas vezes não se consegue. Por exemplo,
quero comprar alimentos orgânicos, comprar do pequeno. Primeiro que hoje ainda é muito caro, né? Então, agora também essa pessoa que não pode fazer essas opções, ela não deve se sentir culpada, porque ela não tem culpa, ela faz parte dessa engrenagem. E aí ele fala econômica. Isso é muito sério, né? Ele fala da alimentação industrializada que é empurrada para a população e da epidemia de obesidade. Então é um livro assim que vai te expandindo os horizontes, né? E bem essa questão da complexidade no sentido de mostrar que tudo é interligado. A gente separa, então, eu não gosto de política. Se tu não gosta de política, tu não vai entender boa parcela do que acontece na tua vida. Exatamente. E aí ele fala que a gente tem que voltar a ligar aquilo que a gente achou que fosse separado. E não é. Como tu falou antes, a política não é separada da economia, que não é separada da sociedade. Que é a teoria da complexidade dele, né? Isso aí. De religar os saberes, né? Religar, isso aí, complexo, religar. A gente não pode separar. Eu tenho que ter a visão do todo. Bom, então, ótima introdução com Edgar Morin. A primeira pergunta que tu fizer, posso começar? Foi. Não que a gente não tenha começado ainda, né? A gente começou, né? Com o pé na porta, já foi o pé na porta. É que a nossa introdução é que nem a gente, né? Não, digamos assim, não é um prolegômeno curto, né? É um negócio extenso, que a gente gosta de entrar entrando, né? Fundo, vamos a fundo no tema. Primeiro item. Item criado pela Gênio. A pandemia resultará em mais cooperação global ou tende a uma desglobalização? Esse tema é polêmico, eu tenho opiniões pessoais sobre isso, mas também fiquei pensando em várias formas de abordar. Fiz 2 afirmativas, quero ver o que tu acha disso. De novo, a pandemia resultará em mais cooperação global ou tende a uma desglobalização? Cuidado com o verbo, né, pessoal? Tende. É uma tendência. Não, a gente não está perguntando é isso ou é aquilo. Qual é a tendência? Isso aí. Agora eu fiquei até ali de novo, até pensei em outra coisa. A pessoa que já vai colocar... Ai, meu Deus, uma terceira linha. Não, mas que a gente lê de novo e olha, vê de outra forma, né? Os dois... Mas então, eu vou me reduzir os meus 2 itens, porque no caso a gente não vai ficar aqui 5 horas, né? Pelo menos a gente vai tentar não ficar. Primeiro, o poder no século XXI está ao redor do controle econômico na sociedade, ou seja, dos meios de produção e dos recursos. Gênio, tu tá aí? É que ficou preto. Tô aqui, voltei. Ai, que susto. Não, tô aqui, gente. É a bateria. Ai, meu pai, tá. Tem o negócio da bateria. Peraí, vamos lá então. A bateria. O poder no século XXI está ao redor, do controle econômico da sociedade. Ou seja, o que é esse controle? Por meio do que, né? Dos meios de produção e dos recursos. Essa é a minha primeira afirmação em relação à tua frase. E a segunda, o capitalismo faz com que as pessoas confundam qualidade de vida com consumo. Então, essa questão da cooperação, eu vejo muito, muito por esse lado. E aí eu vou ser bem taxativa que o capitalismo, de fato, se esse modo de produção ele continuar sendo, o sistema continuar sendo desse jeito, não tem como ter, na minha opinião, política econômica, essa cooperação global que tu colocaste ali na pergunta. Porque enquanto os meios de produção e os recursos, eles estiverem dentro de uma propriedade privada, e propriedade privada é diferente de propriedade pessoal. Propriedade pessoal é o livro que eu tenho, é o negócio que eu tenho, é o quadrinho que eu comprei, entendeu? Agora, a propriedade privada pressupõe que tu está explorando alguém. Se tem exploração, não tem como ter uma cooperação, né? Então, eu acho que daí as minhas 2 afirmativas, elas vêm de encontro, assim, à economia e à política, né? Que nesse caso eu vejo como uma coisa só. Tu concorda? Sim, e tu tá indo pro caminho do Morin, é bem isso que ele fala. E ele distingue bem essa questão da qualidade de vida, né? Poder consumir não é ter qualidade de vida. Por isso que ele fala que a gente tem que buscar uma nova via. Que a pandemia mostrou, digamos assim, um desgaste desse sistema, né? Ele não pode mais continuar como ele está. Sim. Em função da economia, da desigualdade, das questões econômicas, das questões ecológicas. Ele fala muito disso, né? Então, mas ele cita uma necessidade de um caminho para a desglobalização. Não no sentido de vamos voltar ao passado. Não, ele fala que as nações, os estados têm que ser mais autônomos
porque a globalização se criou de uma maneira, nós nos interligamos, mas sem solidariedade. Ele fala que nós somos dependentes de outras nações, mas nós não somos solidárias com elas. E aí ele fala que o problema do coronavírus ficou muito complicado na Itália e a França e a Alemanha não ajudaram. E ele aponta uma via ou ele fala, ele dá uma solução, ele tem uma opinião? Transformar o capitalismo, ele não pode mais seguir como ele é. Acho que isso não tem como falar de consumo e não falar da estrutura. Isso. E isso nos aí. outros itens até eu vou trazer alguns livros que eu separei aqui. Ótimo. Para colocar no mote do que a gente está falando. Mas esse primeiro item como introdução, eu acho que é isso, é pensar então a estrutura, né? Pensar esse consumismo, essa cooperação em termos de mudança estrutural. E mudança estrutural o que pressupõe? Social, política, econômica. Não é possível fazer uma revolução em algo que não está dando certo se tu não muda o tripé. Porque aí eu sempre falo para os alunos, aí não é revolução, é reforminha. Exatamente. Né? E ele fala que em pleno século XXI ter uma crise alimentar como teve no Peru, até eu nem sabia, ele dá o exemplo, né, da crise alimentar, ele diz que é inadmissível, que as nações não cooperam, elas têm uma globalização que é uma interdependência, mas é muito mais de exploração de nações sobre outras do que de fato um pacto que ajude todas. Então ele questiona esse tipo de globalização e ele até usa um termo, ele fala em alterglobalização, a gente tem que globalizar de maneira diferente, não depender tanto das outras nações para questões essenciais, do tipo elementos da área da medicina, questões alimentares também, a gente não pode mais depender, e a gente tem que repensar os pactos globais. Não é simples. Mas assim, só de tu falar nisso, dava para fazer um vídeo inteiro só disso. Porque essa questão da dependência, de nós não sermos dependentes de algo fora, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vejo muito um discurso de uma classe média pequeno-burguesa que não conhece o lugar onde mora. E acha que os problemas, eles estão lá em outro lugar, entendeu? Porque isso que tu falaste agora é uma questão que a gente chama de soberania, né? Enquanto um país, enquanto um lugar, a sociedade, enfim, a comunidade onde está, o governo, o Estado, ele não coloca, né, não dá prioridade para questões que são prioridade, como educação e saúde, a soberania fica onde, né? O que é soberano para o povo? Porque me parece que os valores são um pouco trocados, né? E a gente também tem a mania de achar que imperialismo não existe. O fato dessa interdependência que ele fala e de que alguns têm mais e menos, isso é um imperialismo contemporâneo. No capitalismo não existe essa noção de que todos são iguais. Sempre o que está em cima sobe e o que está embaixo desce. Essa musiquinha, né? A desigualdade é inerente a ele, né? O problema é que a desigualdade muitas vezes mata, né? E aí ele usa a questão do coronavírus para mostrar que enquanto algumas nações, né, faltaram insumos e sofreram demais com uma crise na saúde sem precedentes, ele usa aqui o exemplo de Marrocos, que fez máscaras capazes de detectar a Covid-19. Gente, eu nem sabia que... Então ele mostra assim, como a gestão da crise também fez com que ela fosse muito diferente em determinados cantos do mundo, e ele fala também da gestão da crise no Brasil. Eu não vou falar o que ele disse, vocês têm que ler, vocês vão se chocar com o que ele falou do Brasil. Eu não vou dar spoiler. Tô louca para ler, já tô louca para ler. O segundo item, a gente acaba entrando, então, na pergunta, fazendo um gancho. Todas são ganchos, tá, gente? Todas elas a gente vai falando, e claro, e a gente volta porque elas estão ligadas, né? Ô, Thaís, a complexidade, né? Não vamos separar. Não, vamos juntar. Não vamos separar as questões. Senão o Mohan tá vivo. Senão o Mohan vai ver. Porque o Mohan vai ver nosso vídeo. Eu vou mandar para ele, né? Ele tá lá na França, bem, né? Vai ter tradução depois pro francês. Vou botar o arroba dele aqui. Vou mandar para ele, a gente tá respeitando a teoria da complexidade. Segundo item, o que aprendi quando... essa aqui é mais, né? Uma coisa de cotidiano, O que aprendi quando parei de comprar?
que o essencialismo vem para ficar. Eu botei 3 itens aqui, gente, 3 afirmações que eu achei relevantes dentro disso, tá? Boa. Primeiro, o essencialismo, então, a disciplinada busca por menos, o livro do Greg McCall. É assim que se fala, é ótimo. fala sobre dicas do cotidiano. Eu trouxe aqui, acho eu que sempre amiga. indico para os alunos, tá? E só que ele é um livro assim, ele é mais, ele não chega, né? Não sei, esse aqui tu chegaste a ler? Sim, sim. É que ele fala muito em essencialismo como estilo de vida, né? Não só o consumismo, ele amplia. É o fato de a gente escolher o que vai ler, escolher onde vai colocar atenção, não é necessariamente consumismo. É um essencialismo mais amplo, né? Ele acaba sendo mais abrangente, como eu acho que assim, a forma de lidar com o teu cotidiano de uma forma eficaz, eficiente, otimizada, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E acaba entrando dentro do essencialismo como conduta no sentido menor, assim. Mas eu resolvi colocar ele aqui porque eu acho que tem sentido, né? Então, porque querendo ou não, o essencial é aquilo que tu vai escolher, é o teu produto final. Tu vive para o essencial, né? Tu utiliza o fundamental para chegar até lá, mas o essencial é, na verdade, a tua conta final. Então, eu achei que talvez ele fosse uma leitura que, em termos de estudo, inclusive, para os alunos, é interessante, né? Sobre otimizar o tempo, o que eu faço com prioridade. Porque, querendo ou não, é consumo de tempo, né? Tem a ver com consumir, né? A tua organização te consome também, né? Então, eu resolvi incluí-lo aqui porque eu achei interessante. Esse é o que mais sai, assim, do tema do que eu abordei, tá? O segundo item que eu botei nessa, essa foi a frase que eu comentei antes, nem todo consumidor é consumista, mas todo consumista vai querer ser consumidor. Nem todo consumidor é consumista, mas todo consumista vai querer ser consumidor, né? Ou seja, eu posso consumir com cuidado, dentro do que posso, sabendo, de novo, né? Tendo a consciência que eu estou dentro de um sistema econômico-político que me barra em muitas coisas e muitas vezes eu não tenho as opções que eu gostaria de ter, talvez, mas ainda assim eu posso minorar o problema sabendo, através do essencialismo, o que é melhor consumir ou não. Concorda? Sim, quanto à primeira, eu lembrei muito enquanto tu falava da questão da era da abundância, né? O excesso de opções. Então, o essencialismo nesse sentido, aprender a identificar o que é essencial fazer, então, com o meu tempo, né? O que é essencial ler, na era do tsunami informacional, né? O que é essencial adquirir, porque a pandemia fez com que a gente repensasse o consumo, refreasse o consumo. A grande questão é o que fica depois disso. A gente vai apenas lembrar dessa época ou a gente vai manter essa lição? Não sou tão otimista, amiga. Tu acha que a gente não vai mudar? Eu não acho que não muito, desculpa. Assim, eu acho que a gente pode tentar. Primeiro que eu acho assim, enquanto não muda a estrutura econômica, a gente não tem possibilidades materiais de mudar, primeiro. E quem quer fazer isso é barrado em algum momento em função disso. E outra, tem um ideário ainda, e a gente está vendo na pandemia isso, e eu fico apavorada, realmente, tá? Com as pessoas que têm muito dinheiro, que não estão sofrendo a escassez que a maior parte das populações do mundo, porque não estou falando só de Brasil, estão vivendo e continuam tendo uma vida normal. O que elas estão achando é boring, elas estão achando chato, elas estão achando entediante. Elas não estão sofrendo, porque a gente vê iate, a gente vê as pessoas, inclusive, se encontrando quando não deveriam. Grupos sem máscara, viajando, fazendo festa. Como assim? Todos os países que deram certo no sentido de minorar os casos foram os que respeitaram. Então, é isso que eu digo que eu fico um pouco pessimista, entendeu? Tem pessoas que não estão sendo afetadas no sentido realmente material da pandemia. Eu me sinto uma privilegiada.
Acredito que tu também se sinta. Agora, tem gente que não é só privilegiado no sentido, nós estamos podendo aqui estar falando, eu tenho um computador, tu também tem, a gente está em casa. Eu tô falando naquele nível, sabe? Aquele nível megalomaníaco, né? De tipo, estou cansada dessa porra toda, então eu vou pegar todos os meus amigos e vou fazer um festaço. Que nem aquela blogueira que fez festa no início da pandemia. Sim. Lembra? Tipo isso. E eu fico um pouco apavorada, e a minha percepção, por exemplo, no Instagram, que é uma coisa que a gente olha toda hora, eu vou te dizer assim, ó, que eu não vejo as pessoas respeitando. Simplesmente elas esqueceram, porque eu não sei, as pessoas não têm nem vergonha. Elas postam as fotos e põem nos stories, marcam os arrobas dos amigos com um copinho na mão, brindando. Como assim? Aí, Thaís, eu acho que é um negacionismo, né? Ah, é um negacionismo com científico misturado com uma alienação, misturado com falta de senso de coletividade, porque o Morin fala disso também, né? É uma era que alimenta muito o nosso egoísmo. Sim, por isso que eu sou então, mais a pessoa que pode... a pessoa que pode curtir, vai curtir. Não importa o que... É como se ela vivesse numa bolha e não importa o que está acontecendo lá fora. Uhum. Eu acho que a palavra que tu falou é certeira, um negacionismo. Só que isso é uma falácia, né? Porque não é porque tu pode fazer isso que tu deve fazer. Porque, que você exatamente. Na verdade, tu não pode, porque tu tá colocando outra pessoa em risco. E aí é aquele tripé que o Cortella sempre fala, né, Thaís? Eu quero, eu devo, eu posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tá tudo errado nesse momento, sinceramente. Exatamente. Por isso que eu não tô conseguindo ver com olhos tão otimistas, sabe? Pelo cenário que a gente está vivendo, assim, que justamente eu acho que esse negacionismo ele está aumentando muito. Então, aqui fica também um alerta. Nesse momento, a gente tem que se cuidar mais do que a gente estava se cuidando antes. Porque quem está negando nem percebe que está fazendo isso. Mas, então, Thaís, tem um problema também que eu vejo lendo, porque assim, eu tenho lido muito também sobre outros países, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso mostrar meus livros? Claro, por favor. Só para fazer vontade, assim. Claro, esse aqui são as entrevistas do Yuval Harari sobre a pandemia, tá? Nota sobre a pandemia. Um livro bem curtinho, ó. Que são as entrevistas que ele deu. Li também esse aqui, O Vírus da Incerteza. Bem legal também. E o melhor de todos, na minha opinião, porque ele foca muitos temas, é este aqui. O Mundo Pós-Pandemia. Pensando num futuro próximo, lembrando que a pandemia não acabou. Uhum. E o que eu vejo? Como o isolamento social está sendo muito... Aliás, a necessidade de isolamento, né? Está sendo muito maior no Brasil que em outros países. O pessoal que ficou muito tempo em casa não aguenta mais. Porque qual foi a estratégia de alguns países? Claro, agora a gente tem lá a segunda onda, né? Em alguns países da Europa, enfim. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um lockdown, seguraram todo mundo por pouco tempo. E depois as coisas voltaram. E aqui a gente viveu um meio termo. Não fizemos lockdown, mas também não tivemos vida normal. Então as pessoas chegaram no limite. Por isso que a gente vê essas festas, esses encontros. Porque eu acredito até que elas ficaram um tempo cuidando, mas elas não aguentam mais. Isso é uma coisa cultural, né? Porque se lá no início todo mundo tivesse respeitado, o lockdown não ia ser tão longo. Não ia ser. As coisas poderiam ter voltado ao normal não, mas né, nesse sentido mais aberto, muito mais rápido. A economia ela não ia acontecer o que aconteceu. As coisas iam abrir se as pessoas tivessem respeitado no início, né? Então ficar 2 meses fechado resolveria muito mais rápido, né? E aí, o que a pandemia deixou explícito? A falta de liderança global, a falta de competência dos gestores em administrar grandes crises, né? Então, a falta de competência absurda, porque cada gestor público lidou de uma maneira diferente. E em vez de a gente olhar para outros países, porque a pandemia do coronavírus é como se a gente tivesse uma máquina do tempo. Lá em março, a gente já sabia o que aconteceria depois. A gente, em vez de olhar e se preparar, a gente foi conforme o fluxo. Porque começou em outros países, então faltou um pouco de inteligência organizacional dos nossos gestores. Eu acho que isso mostra
que quando a gente vai votar, quando a gente vai, né, se interessar por política, a gente tem que pensar bem por quê. Porque parece estar distante de mim a política, mas a política define o meu dia a dia, de maneiras que eu nem imagino. Ano de eleição, hein? Lembrando. Ano de eleição. Vereador Conheça, que vá atrás. E depois, o problema é o seguinte, né? Votou, acompanhe o que aquele gestor público está fazendo. Porque é aí que as pessoas erram. Elas até se informam, né, nas eleições, mas depois elas esquecem, elas abandonam o trabalho. Só que, assim, é como se tu tivesse contratado aquela pessoa é teu representante. Exatamente. Então, o que ela tá falando? Ela é a tua voz. Ela é a tua voz. O que ela tá falando? Sabe? Então, eu vejo isso. A gente tem que... Quando ele fala de regeneração da política, Edgar Morin, né, ele fala que a gente precisa de uma democracia mais participativa. E aí ele alerta para autoritarismos que estão vindo à tona, para quase derrocada da democracia em alguns pontos aí do mundo. Ele alerta para tudo isso e que a gente tem que voltar os nossos olhos para a política urgentemente. Tomara que não seja tarde, né? Quando as pessoas resolverem fazer isso. Isso é muito importante. A gente tem que, inclusive, agora, nesse momento, lembrar que candidatos a vereadores e prefeitos são as pessoas mais próximas da gente, né? São eles que a gente tem mais acesso, através deles que a gente consegue ver, de fato, se as coisas são colocadas. Então, na hora de votar, tu tem que ver quem te representa. O que tu deseja? Tu tem que escolher, não aquela pessoa que nossa, a pessoa é super legal, é meu amigo. Não, tu tem que escolher a pessoa que representa os teus valores. E porque justamente isso que tu falou, depois tu tem que acompanhar para ver se ela colocou em prática isso. Enfim, né? Olha só aonde que a gente já foi parar e como tudo tá realmente tudo interligado. O meu último item dentro desses dois aí o consumismo é uma ideologia com dois propósitos, e isso eu acho que o cerne da questão, tá? da pergunta, né? O que aprendi quando parei de comprar? O consumismo é uma ideologia com dois propósitos. Quando a gente compra, quando a gente adquire algo, é inevitável, tem que pensar nisso. Dentro do sistema que a gente está, vender mais e confundir o ser com o ter. A ideologia, ela serve para isso. Ideologia é o que? É aquela máscara, é aquele véu que faz com que tu não consiga ter consciência do que está por trás. Não ter consciência de que o produto que tu adquire, existem pessoas, seres humanos ali, que tem uma relação social de produção por trás. Essa relação social de produção, ela tem ou não tem exploração? De onde é que ela vem? Então, essa ideologia, o consumismo, ela está baseada nessas duas questões. Vender mais e confundir o ser com o ter. No momento que tu confunde o ser com o ter, tu muda os seus valores, porque aí o capitalismo faz com que a gente mude a nossa percepção sobre o que é qualidade de vida. Porque muitas vezes as pessoas acham que qualidade de vida é, sei lá, ter o carro do ano, a qualidade de vida é uma questão de status. Qualidade de vida no capitalismo, pela ideologia, vira uma questão de status. Só que não é isso. Na verdade, não é isso. E qual é o princípio do capitalismo? Acumulação, é vender mais. Aí a gente entra depois que é no próximo item, mas aí eu vou dar um tempo agora, daí na obsolescência programada, enfim, como é que faz isso? Como é que o sistema faz com que tu compre mais? Mas até aí, tá? Parei aí, porque é o último item que eu coloquei dessa pergunta. Concordas? Sim, e eu estava procurando aqui porque ele fala que qualidade de vida tem muito mais a ver, porque ele critica muito a intoxicação consumista e essa fixação por ter um carro, por exemplo. Eu dei o exemplo. Ele dá esse exemplo. E aí ele fala que qualidade de vida está muito mais ligada aos prazeres intelectuais, por exemplo, ler um livro, ouvir uma boa música, ter uma boa conversa. E, digamos assim, ele busca alguns filósofos para mostrar que tem muito mais a ver com experiências, com tomar as rédeas do teu futuro, saber o que tu tá fazendo com o teu momento presente, do que ter coisas. Mas, a todo momento, a gente é bombardeado com mensagens contrárias a isso. A ideologia, né? A gente e é por várias fontes, Então, quem é que fez sucesso na vida? É quem chegou num patamar em que pode ter uma viagem todo ano para a Europa, pode trocar de carro, pode trocar de celular, mas isso
é um ideal de felicidade, não quer dizer que seja o ideal, é um ideal e é um ideal muito problemático. Por quê? Porque ele fala que a pulsão consumista faz com que a pessoa nunca se satisfaça, né? E a gente lembra do Bauman, né? Não, a lógica do sistema é criar necessidades e insatisfações. Exatamente. Então, mesmo que eu esteja num patamar em que eu compre o que eu quero na hora que eu quero, eu nunca vou ficar satisfeita, portanto, nunca feliz. Aí ele fala que quando a gente se desapegar disso, aí a gente lembra muito da tradição budista, né? Por isso que vem o essencialismo. Quando a gente se desapegar da ideia de que eu preciso ter, a gente deixa, né? A gente deixa para trás e começa a descobrir uma outra vida, muito mais ligada à experiência, ao ser, do que ao adquirir. Porque hoje a gente não consome as coisas que nos consomem. Ah, perfeito, exatamente. Tu vê só, né, Aristóteles, tu citaste o Bauman, né? O Aristóteles, de alguma forma, ele falava disso, né? Quando ele dizia que o objetivo final era a felicidade, a eudaimonia, né? Isso. Que não tinha problema tu ter coisas, ele dizia isso, mas isso não pode ser o teu objetivo de vida, porque essas coisas... E hoje é. E hoje é. E o problema é que hoje é o objetivo. É. Tanto é que quando alguns alunos comentam conosco, né? O curso que eles querem, o que eles querem da vida, às vezes é muito focado num ideal de vida que colocaram na mente, né? Colocaram na nossa mente. Isso é ter sucesso. Mas isso é o que vai fazer a pessoa ter um senso de propósito. Então, sempre quando algum aluno me diz que está entre duas escolhas, né? Eu digo, qual que vai representar um senso de propósito para a tua vida? Ótimo. Porque não é o status, não é a remuneração, até porque essas coisas são flutuantes, né? Mas o senso de propósito é perene. A missão, né? Qual que é a tua missão de vida? Qual profissão te dá uma missão de vida? Acho que aí é um bom caminho, né? Uma boa escolha. E eu acho que é interessante também dentro dessa seara que tu está falando, sim, de a gente parar para pensar qual é o processo que tu gosta. Já parou para pensar nisso? Porque isso tem a ver com consumo também. Tu sabe, tu sente que tu tá fazendo a coisa certa quando tu gosta do processo, né? Acho que isso é uma coisa fundamental. Quando tu percebe o processo que tu tá gostando, que aquilo tá tendo um significado. Por exemplo, eu amo estudar, não dá para ver aqui, minha mesa tá cheia de livro. Mas o estudo também vem de vários lugares. Eu acho que é isso. Quando tu perde a noção da hora, nossa, dessa hora que eu o estado de flow. Isso. Tu entra seguido no estado de flow? Muito. Eu entro e me apavoro, porque passam horas e aí tu tá tão concentrado naquilo, numa leitura, num estudo específico, que tu esquece de comer, esquece de ir no banheiro. Tá, calma, não precisa usar fralda, a gente segura. Mas tu fica apurado, de repente tu percebe, meu Deus, eu tô há 4 horas sentada aqui, não fui no banheiro, não olhei pra fora, não levantei. Então, assim, quando a gente fica horas, né? E é um processo prazeroso. Claro, é um bom indicativo, é um bom indicador de que, ó, esse é o caminho, eu tô gostando disso, então vai nessa onda. Isso é autoconhecimento, né? Ó, e claro, cada um tem que descobrir, né, o que gera o seu estado de flow. E eu gosto muito da frase do Cortella, que ele fala que o happy hour não tem que ser sexta às 6 da tarde. Teu happy hour tem que ser segunda às 8 da manhã. Exatamente. Isso é autoconhecer a si mesmo, né? E ninguém pode dizer para ti o que é o melhor. A gente sente, é uma coisa de sentir. E se a dica que a gente poderia dar, eu acho, nesse momento, nesse item, é consuma mais o seu processo, né? Isso. Porque é um bom consumo, então ele não está ligado a questões externas, mas esse consumo, esse autoconsumo vai fazer também com que tu perceba o que realmente tu precisa. E mais, tu vai questionar aquilo que eu preciso, eu tenho como optar da onde eu vou adquirir, né? Aí a gente já entra numa outra questão, mas é um momento de realmente voltar para dentro e questionar isso. Isso que eu quero, isso que eu tenho vontade. Onde eu vou adquirir? Com quem? De que forma? Né? Me satisfaz? Me satisfaz na hora ou vai me satisfazer por um tempo? Eu acho que isso tudo é autoconhecimento, é muito, muito interessante, né? Não, e a gente foi da globalização para o autoconhecimento.
somos nós, né? Somos nós. Ninguém poderia lindo, esperar né? alguma coisa diferente da gente, né? É só tá ver os tudo outros certo. vídeos. Tem outros vídeos, é só ver Vamos os lá. anteriores, que a gente vai dar para ver, né? Que bom, eu acho que desse aí o que a gente fecha é a questão, então, que nem tu comentário, a ideologia, que a gente falou, é cuidar, então, ter a consciência de que o que estão querendo nos vender e para a gente não confundir qualidade de vida, né? Ser e ter. Né? Então, acho que esse processo que tu falaste aí do flow, né, é uma boa forma também de a gente parar para identificar quando entra aí, é um bom momento que a gente está consciente, né? A gente está consciente para tentar perceber isso. Terceiro item. Revisão de crenças e valores pós-pandemia. No fundo, a gente já começou falando disso, né? Já. O Mohan foi bem otimista, eu aqui estou um pouquinho pessimista sobre isso, mas, de qualquer forma, eu coloquei os meus 3 itens aqui. Então, crenças e valores pós-pandemia. Primeiro, vivemos uma lógica de acumulação, tá? Não dá para esquecer isso. Então, esse é sine qua non. Para ganhar mais e produzir mais, tem que fazer com que as pessoas comprem mais. Essa é a lógica da acumulação. Terceiro, como se faz isso? E aí vem minha síntese aqui. Obsolescência programada mais a produção de desejos no mercado. O que isso vai levar? Altera a percepção do que significa qualidade de vida. Então, eu fiz um funilzinho. A gente tem que entender que as crenças e os valores, eles estão baseados nessa lógica do sistema, que é um sistema acumulativo. Então, o sistema de acumulação vai fazer com que, vai criar desejos na gente, né? Para que a gente É a frase de compre Steve Jobs, mais. né? É. A frase de Steve Jobs, porque ele fala que ele não realizava o desejo das pessoas, ele criava o desejo nas pessoas. Exatamente. Por que as pessoas compram um iPhone? E daí eu não estou fazendo apologia nenhuma, cada um compra o que quiser, mas a questão é essa. Por que as pessoas compram um iPhone, mas elas preferem comprar o iPhone, desculpa, e não compram um Motorola, um Samsung, porque criou-se a necessidade. O Samsung e o Motorola fazem exatamente a mesma coisa, mas ali a jogada foi que criou-se a necessidade. O iPhone criou... Mas tem uma outra questão envolvida no consumo, na questão da acumulação, é o senso de pertencimento. Também. Eu compro aquela marca porque eu quero me identificar com quem usa aquela marca. É. Então a pessoa não está comprando celular, né? Ela está comprando um ticket. E o que está por trás... Ela está comprando um acesso a um grupo. E o que está por trás disso é o fetiche da mercadoria, né? O fetiche vem de feitiço. No momento que tu compra algo e tu não questiona se por trás daquele processo teve um processo de alienação naquela relação de produção, tu está comprando o fetiche da mercadoria. Tu não está comprando a mercadoria de fato, né? E aí porque tu já parou para pensar numa bolsa, Thaís? Uma bolsa de 3 mil reais carrega as minhas coisas, assim como uma bolsa de 200 reais. Qual a diferença? A diferença é que quando eu entro numa loja com uma bolsa de 3 mil reais, eu vou ser muito bem atendida pela marca que eu carrego, como se a marca dissesse quem eu sou. Agora, eu acho que isso é muito importante tu ter trazido assim, porque quando a gente vem à consciência, quando a gente entende o mecanismo, que foi a frase que eu abri lá, a conversa, quando a gente entende a engrenagem, o mecanismo, isso não faz sentido nenhum mais. E além de tudo, tu já não tá nem aí mais, porque as pessoas falam. Na verdade, uma questão superada, né? Porque tu já sabe que não é o caminho. Não, isso é consciência de classe, isso é consciência, é tu entender que tem uma sistemática ali por trás e que tu tá caindo nela. Né? Então, inclusive, isso é bem estranho, porque muitas vezes as pessoas são julgadas pela roupa que ela está usando. Mas também assim, eu não tô criticando quem usa marcas. Eu quero dizer o seguinte, que bom que a gente tem bolsas de diferentes valores, diferentes marcas. Quanto mais opções, melhor para o consumidor. Porém, julgar alguém por não usar aquela bolsa que todo mundo está usando, que é o problema. Também. E é o que acaba acontecendo, não tem como fugir disso nesse sistema. As marcas que nós carregamos acabam tendo um propósito identitário. Elas tentam passar a ideia de que somos aquilo. Então, eu não compro uma bolsa, eu compro uma personalidade. E aí tu entra numa questão muito importante que eu lembrei agora, do julgamento, né? O julgamento, por exemplo, a gente vai aparecer no vídeo lá,
Estamos assim, somos pessoas. A gente tá aqui maquiada, cabelo arrumadinho, barará, tal. Ah, eu tô mais. Fala por ti, eu tô mais ou menos aqui. Deixa eu me Tá linda, tá linda. Tá? Tu acha que se alguém vai imaginar, alguém, homens principalmente, tá? Vão olhar só um frame assim do nosso vídeo. Acho que eles iam imaginar que a gente já tá falando de política? Eles iam achar que a Não. gente já tá falando de maquiagem? Tutorial de maquiagem, com certeza. É o patriarcado, e a gente sabe que isso acontece. E milhares de mulheres que falam, que tem vídeo no YouTube, comentam a mesma coisa. Esses dias eu vi uma frase horrorosa. O cara tinha uma guria super inteligente e ela estava toda maquiada, estava arrumada, enfim, porque ela gosta. E a opção dela fica dela, podia não estar com nada. E ela ia ser a mesma pessoa, mas ela estava daquele jeito. E o vídeo travou, né? E o cara falou assim: eu não acredito, essa mulher tá falando de política? O que ela sabe de política? O que ela sabe de política? Jennifer, tá aí? Ficou imagem preta aqui para mim. Genevieve? Não estou te ouvindo, não estou te vendo também. Oh, céus. Despencou nosso vídeo? Bom, eu vou terminar de falar aqui. Não sei se tu retornou ou não, tá enxergando, mas enfim, esse cara, ele julgou, tá? Aquela imagem daquela mulher arrumada, questionando de como é que ela poderia falar de política, tá? E na verdade, isso é um problema, né? Foi um machismo que foi inserido ali, porque de fato não tem nada a ver o fato dela falar de política e ela estar usando batom, ela estar arrumada. Eu terminei o tema aqui, mas eu acho que a Jenny, ela caiu, deve ter um problema, problemas da vida real. Então, continuaremos com um segundo vídeo, indo para o quarto item, tá? Que é a necessidade de repensar a sociedade de consumo.